O tempo do relógio impera no cotidiano da metrópole. O ritmo é intenso. As contradições sociais são históricas e por isso não se reduzem ao visível, ao imediato. As estratégias comerciais, criadas pela necessidade de novos hábitos de consumo e pela escassez de tempo, acabam apresentando uma multiplicidade de padrões culturais, diferentes formas de sociabilidade, usos e apropriações do espaço. Mal a pessoa sai de casa e é tragada pelo universo do trabalho, por suas obrigações e servidões. Ela cai inteiramente sob o império da exatidão, sob o medo de perder a condução, de ficar presa num congestionamento. Em contraste com a intimidade do lar, cada percurso até o trabalho é um brusco mergulho num espaço público indiferenciado, inamistoso e até hostil. Não é uma transição, é um salto. O centro da metrópole de São Paulo apresenta uma densa e complexa rede de atividades econômicas, sociais e políticas que acabam moldando o território. O papel do Estado é muito importante na gestão de políticas territoriais, ora favorecendo, ora impedindo os fluxos comerciais nesse espaço central. Faz currículo, digitação em geral, hein? São Paulo sempre foi uma cidade central. No decorrer de sua história, foi adquirindo diferentes status. De capital agrícola passa para capital industrial e mais agora, atualmente, capital informacional. Com isso, ela consegue entrar na rede de cidades globais, que são aquelas que detêm os fluxos informacionais na era da globalização. Com isso, São Paulo também acumula problemas. Ela reúne a grande elite nacional e, ao mesmo tempo, uma massa de pobreza, gerando enormes contradições espaciais nessa racionalidade econômica global. A luta que se trava no lugar entre o local e o global
É uma luta histórica e de classes. Com isso, a população pobre procura mecanismos de sobrevivência no setor informal, que vai contra a racionalidade econômica da era da globalização. O ritmo do movimento urbano, por ser veloz, acaba favorecendo a compreensão apenas dos aspectos mais visíveis da paisagem. As imagens que falam são aquelas das mercadorias e fica cada vez mais difícil ver a cidade. O comércio, como continuidade e parte integrante do processo de produção, acaba reproduzindo novas formas comerciais cada vez mais padronizadas. Com isso, cria uma paisagem mundializada na metrópole e acaba programando o próprio cotidiano. As ruas do centro transformaram-se em uma grandiosa feira, onde vemos um emaranhado de mercadorias. Comenta-se em boca pequena que aqui você encontra até o que não quer comprar. O pequeno comércio pode ser entendido como aquele comércio popular, que tem baixo capital de giro, mão de obra familiar, que mantém sem modernizar-se. Já o comércio moderno é aquele que mantém alta padronização, normas globais de desenvolvimento e alto investimento. A aceleração da produção, a diversificação de produtos e o uso maciço do automóvel fez com que no Brasil, a partir da década de 70, aumentasse a circulação exponencialmente nas cidades. Com isso, novas especializações surgem no espaço urbano. Alguns itens são de fundamental importância para entendermos a megaestrutura do comércio de alimentos no centro. Entre eles, podemos citar o tempo de deslocamento, o meio de deslocamento, a distância do local de trabalho, o preço da comida e, principalmente, a higiene e a qualidade. Com as grandes avenidas, anéis viários, metrôs, constroem-se espaços de fluxo, diminuindo tempo e locomoção. Os sinais de trânsito emitem ordem, concedem e controlam a velocidade. As faixas e os semáforos coordenam a passagem do tráfego dos automóveis e dos pedestres, organizando o fluxo e o ritmo, programando a quase tudo e todos. O comércio no centro da metrópole se utiliza da concentração de pessoas e, para se desenvolver, faz uso de vários instrumentos de atração, tendo como objetivo despertar o consumo, criando a ilusão da necessidade. No mundo das mercadorias, a mais fascinante realização é o consumo. Não importa a sua origem ou essência, o que vale é a aparência. Nesse sentido, o comércio informal trabalha com a imitação. Com base nas ideias do sociólogo e filósofo Henri Lefebvre, podemos dizer que
Aqueles que manipulam os objetos para torná-los efêmeros, manipulam também as motivações, dissolvendo-as. É a estratégia do desejo. É preciso que as necessidades envelheçam e que as jovens necessidades as substituam. No horário de almoço no centro da metrópole, raramente se observa uma cena que era comum alguns anos atrás, quando as pessoas realizavam as suas refeições no refeitório das empresas. Neste tempo, a sociabilidade era permitido pelo convívio, como nos bairros de outrora. Atualmente, as relações sociais fragmentam-se e o individualismo impera. Existe uma nova necessidade do consumo de alimentação no centro da metrópole de São Paulo. As pessoas não querem gastar muito tempo em suas refeições. Por isso, algumas formas comerciais combinam mais com esse ritmo da metrópole. É o caso, por exemplo, do fast food, das lanchonetes, dos restaurantes por quilo. São formas que se mundializam e começam a imperar no cotidiano da metrópole. Num primeiro momento, o fast food se apresenta como o próprio retrato do individualismo. Isso porque, para algumas pessoas, ele rompe com a sociabilidade, a partir do momento que se abandona o ato de comer com a família. Para outras pessoas, no entanto, ele permite lazer e festa, ele permite uma maior sociabilidade, principalmente para as pessoas que vivem sozinhas na metrópole. A partir da Revolução Industrial, as mudanças foram se acelerando. Ela invadiu também a cozinha, adotando o metal, a eletricidade e o vapor. Com isso, a cozinha se transforma numa grande fábrica de montagem. O que leva as pessoas a comerem fora de casa? Para algumas, opção, para outras, necessidade e para outras ainda, manipulação. O delivery é um exemplo que vem atender às novas necessidades. O consumidor não precisa ir ao encontro da mercadoria, ela vai ao seu encontro. Devemos considerar que a oferta de menor preço também atrai consumidores. Exemplo disso são os churrascos gregos, que oferecem por um preço extremamente baixo um lanche e um copo de suco. Veja bem, para algumas pessoas, comer nesses locais é uma necessidade pelo baixo custo. São Paulo mantém o status de santuário dos gourmets e é frequentemente reconhecido como um dos melhores e mais completos centros gastronômicos do mundo. Um outro comércio acontece à noite. Um comércio nem tanto respeitável ou respeitador. Nas ruas do centro da metrópole encontramos o retrato tanto da riqueza quanto da pobreza. É o espaço da diversidade.
Desde a busca pela emancipação feminina até a sua entrada maciça no mercado de trabalho, a mulher foi um agente transformador. Com isso, cria-se novas demandas para o comércio de alimentação prontas fora do lar. A partir da Idade Média, alguns hábitos foram se modificando, entre eles o de lavar as mãos antes da refeição. Isto porque, naquela época, era costume comer com as mãos. O local da refeição também foi se modificando. O termo sala de jantar surge no início do século XVII, dando maior requinte às residências. Michel de Certeau é um autor que nos ajuda a refletir sobre a arte de cozinhar, nos dizendo que ela vai do nível mais elementar da vida cotidiana ao mais necessário e criativo. Nesse sentido, para algumas pessoas, a arte de cozinhar é muito significante e criativo. Ela usa a receita como sugestões e sai pratos criativos e sofisticados. Para outras pessoas que não gostam de cozinhar, utilizam a receita como norma, com procedimentos detalhados e padronizados. O comércio de refeições fora do lar se diversifica no mesmo ritmo da urbanização. O termo restaurante nasce na França, meados do século XVIII, quando um francês decide servir caldo restauradores. A partir de então, esse termo se prolifera pelo mundo e ganha requinte em todas as cidades. A indústria de congelados é um segmento que veio se adaptando às demandas de comidas prontas e semiprontas. Aumentou também os solteiros morando sozinhos, e o que eles querem é praticidade. Recuperar centros das cidades é uma tendência mundial. Essa estratégia também se verifica na metrópole. E o comércio de alimentação, ele entra nessa conjuntura, atendendo uma outra camada social, uma camada mais elitista, trazendo para o centro formas de lazer, formas de espetáculos culturais, transformando essas formas comerciais para uma outra camada de renda.
que consiste a nossa satisfação? Muitas vezes há o desejo instintivo, outras vezes a força da marca, a força da moda ou a própria força da exclusão. O que importa é chegarmos à satisfação, mesmo que de forma temporária. Entender o comércio e o consumo sob a ótica da reprodução das relações sociais de produção é muito importante para compreendermos a cidade. A metrópole, em sua visão de grandiosidade, aparece em formas exuberantes, ensurdecedora. Aparece como símbolo de um novo mundo, do moderno. As pessoas se misturam num todo, onde o importante para uns é o trabalho, os serviços, o comércio, o consumo, e para outros o ócio, o espetáculo. E para outros ainda, a oportunidade, o ilegal, o fatal. O trágico e o mágico vivem juntos nesse espaço, num equilíbrio que parece provisório. A própria rua é vitrine, é espetáculo pela sua riqueza de vida. As ruas são corredores, túneis, e em suas paredes altamente verticalizadas há o espetáculo dos sinais, emitindo ordens, poluindo o patrimônio arquitetônico. Espaço instável, em profundo processo de mutação, em que no seio da agitação a multidão